Olá, estou aqui mais uma vez. Voltamos a mais um vídeo sobre TDD. E hoje eu vou mostrar para vocês como o TDD pode ajudar no design das suas classes. No meu vídeo anterior do Baby Steps, eu falei para vocês como o TDD pode ajudar. Como o TDD e o Baby Steps pode ajudar no design das suas classes, como que pode ser, a sua solução pode ficar muito mais simples se você aplicar o Baby Steps e o TDD. A partir desse vídeo, eu vou começar a falar para vocês como que o TDD pode efetivamente ajudar, não no algoritmo, não no detalhe da implementação de algum método, mas sim como ele pode te ajudar no design da sua classe. Então é isso que eu vou começar a falar com vocês hoje aqui. Então, como é de praxe no livro do Anit e como é de praxe nos meus vídeos, a gente vai partir para um exemplo bem simples. Então, dado um carrinho de compras, eu quero retornar qual é o item de maior valor desse carrinho. É isso que eu quero desenvolver aqui com vocês. Então eu vou partir do que? Já de um carrinho de compras pronto, e aí vou implementar essa lógica para retornar qual é o valor maior, aplicando os conceitos que a gente viu até agora. Então o que nós temos aqui? Eu vou ter duas classes. Uma primeira classe é o Shopping Cart. O que é essa classe? Ela é o meu carrinho de compras. Ela é formada por vários itens e cada um desses itens são representados por um objeto da classe item. Então a gente já viu nos outros vídeos como que eu construo uma coleção, tá? Então eu vou criar uma tabela de referências para o item dentro do meu carrinho de compras, tá? Então se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada num dos meus primeiros vídeos, quando eu falo de polimorfismo, eu explico com um pouco mais de detalhes como isso funciona. Então, o que eu vou fazer? A partir desse código é que eu vou começar a implementar a funcionalidade requisitada, que é retornar qual é o item de maior valor do meu carrinho. Então, eu vou começar, como é de praxe também, primeiro pelo teste. Eu vou começar aqui pelo teste vou chamar de Test Biggest Price. Por quê? Eu já estou pensando como é que eu vou implementar isso. Eu vou criar uma classe, isso na minha primeira concepção. Eu vou criar uma classe chamada Biggest Price. Olha lá. Então eu vou criar aqui no meu teste um objeto Biggest, que é type-ref Biggest Price. Eu vou ter um método setup básico e um método para o meu primeiro teste. Vamos lá, o primeiro teste mais simples é, se o meu carrinho estiver vazio, ele retorna 0. Esse é o meu teste mais simples. Lembra, ainda é acumulativo, eu estou aplicando o Baby Steps aqui novamente. Então no setup, simplesmente eu crio o meu objeto Biggest, né, objeto do tipo Biggest Price. Vou criar um novo objeto Shopping Cart. Vou colocar aqui o valor atual, Shopping Cart, não, Biggest, que é o meu objeto que eu criei no setup. Get, que é o método que vai retornar qual é o valor maior daquele carrinho, e eu passo o carrinho como referência. Chamo aqui a minha classe do ABAP Unit, eu espero 0 e passo o atual. Legal? Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Baby Steps. Primeiro teste, eu tenho que fazer o quê? Esse teste passar, esse código ser compilado. Então lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é implementar a minha classe, fazer o código ativar, né, o compilar. Então, vamos lá, Biggest Price vai ter só uma parte pública, um único método, que é o método get. Quem definiu esse método? Olha que legal, o meu teste. Então, o meu teste já está começando a ditar como é que o meu desenho tem que ser. O nome da minha classe tem que ser Biggest Price e o método get é o método que retorna o quê? O Biggest Price. Eu vou passar para ele o Shopping Cart e ele vai me retornar um valor. No caso aqui, o valor simplesmente 0, tá? Simplesmente para o meu teste passar. Vamos lá, vamos para um segundo teste. No caso do meu carrinho, o quê? Tiver apenas um único valor. É o meu segundo teste mais simples. Então o que eu vou fazer? Vou copiar aqui essa implementação, né? Só para a gente economizar um tempo aqui, trocar o nome do meu método. Então eu vou ter o carrinho, o atual, mas eu preciso agora criar um item nele. Antes ele estava zerado. Então vamos lá, vou criar aqui um item.
Muito legal, vocês viram essa anotação nova? Eu não preciso fazer o create object, ele usa o new, tá? Quando você bate o olho a primeira vez, nem parece ABAP, mas sim, é ABAP. E lembrando, é na versão, a partir da versão 7.4, já isso daqui já está disponível. Então eu vou passar aqui uma quantidade, né, do meu primeiro item. Vamos lá, unit price, é uma geladeira, uma única geladeira com um preço de 900 dinheiros. Adiciono esse item no meu carrinho e espero 900. Vamos rodar aqui o teste. Claro, falhou. Lembra, eu só vou implementar código, o TDD diz, só vou implementar código para fazer um teste passar. Então vamos implementar esse cara aqui para fazer o teste passar. Então, já essa implementação já não vale mais, então vou precisar aqui retornar todos os itens do meu carrinho, tá? Eu vou precisar aqui passar, fazer uma verificação se os itens estão zerados. Se ele for zerado, eu retorno o valor igual a 0. Se ele não for zerado, ou seja, o número de itens não for 0, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o primeiro item e retornar esse valor. Porque lembra, eu estou fazendo o primeiro teste, que é ele ter apenas um único item. Vou executar o meu teste e olha lá, passou. Então vamos para o próximo. O próximo teste que eu vou fazer aqui, ele precisa retornar o maior valor quando eu tiver N itens no meu carrinho. Então eu vou precisar criar um teste, adicionar aí alguns itens dentro do meu carrinho e aí ele vai retornar qual é o item de maior valor. Vamos ver aqui, item, eu vou copiar aqui esses vários itens, vamos copiar também a adição. Esse item aqui agora eu não preciso dele, porque ele já criou a variável de referência. Eu vou criar aqui um fogão de quantos dinheiros? 1.500 dinheiros. Vou copiar mais uma vez, adiciono ele no item, no carrinho, adiciono o item no carrinho. Agora uma máquina de lavar, e essa máquina é 750 dinheiros. Então meu item esperado de maior valor é o fogão, ou seja, o valor tem que ser 1.500. Executar o teste, falhou. Então vamos para a solução disso daqui. Vamos lá. Para fazer essa solução, então eu vou precisar aqui ser um pouquinho mais rebuscado a minha lógica. Rebuscado, mas comparado com o que eu tinha antes. Então eu vou criar aqui uma variável chamada biggest, que ela vai guardar qual é o maior valor. Então, inicialmente ela vai ter o valor do primeiro item. Então eu vou fazer um loop nos meus itens e para cada item, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar qual é o valor. Eu vou perguntar, na verdade, se o valor desse item é o que? Maior do que a minha variável, do que o maior valor que eu guardei até aquele momento na variável biggest. Se ele for maior, eu atualizo essa variável biggest com o valor desse item. Caso contrário, end loop. Ele vai manter o valor o maior valor. No final, eu passo a variável biggest, que é o meu maior valor, para saída do retorno do meu código. Executei o teste e aí ele funciona. Opa, mano, o teste passou aí, mas tem alguma coisa estranha aí nessa parada aí. Vê aí, ó, vê essa classe aí biggest não sei das quantas aí, ó. Só uso esse tal desse método get aí, mais nada não, velho. Essa classe aí não tá representando não. Dá uma olhada aí que esse daí não tá bom não. Ok, é verdade. Essa classe tá estranha. A lógica tá funcionando, mas será que o meu desenho da minha classe tá legal? Essa classe biggest aí tá bem estranha. Eu não preciso dela. Tudo que eu preciso tá vindo do meu carrinho. Vocês já pararam para pensar? Então talvez essa classe tá sobrando aí. Vamos então dar uma olhada, vamos fazer uma refatoração no meu código. Eu vou tirar essa classe daí e eu vou colocar toda essa lógica para verificar se o item de maior valor eu vou jogar para onde? Para minha classe cart, minha classe shopping cart. Vamos ver. Então vamos lá, aqui eu preciso mudar aqui um pouquinho as coisas. Eu vou criar um método dentro do meu shopping cart chamado getBiggestPrice, que é a mesma assinatura do meu outro método get. Ele vai, ele vai ter que ter somente o retorno, porque ele já é o shopping cart. Eu não preciso passar para ele qual é o carrinho. Aqui na minha lógica do getBiggestPrice, vou copiar aqui o que eu tinha feito anteriormente. Copio para cima aqui. Vamos fazer aqui algumas alterações. Agora eu não tenho mais o cart recebendo dentro. Na verdade, o meu item também não tem. Já está lá. Então, simplesmente eu preciso colocar apontando para o item
de dentro da minha classe, de dentro do meu atributo. Então, vamos adicionar aqui algumas coisinhas para deixar o meu código mais fácil de ler. Item, biggest, ótimo. Então, beleza, está implementado aí a minha classe. Eu vou mexer um pouquinho aqui nas coisas, a classe biggest price cai fora, isso vai bagunçar um pouco meus testes, mas não tem problema. Eu faço aqui apenas algumas alterações e meu teste continua funcionando. Então vamos lá. Eu vou agora testar o shopping cart. Então eu crio aqui o objeto shopping cart, test cart. Vamos lá, passar aqui teste a teste, o que está acontecendo. Então onde eu não tenho mais o cart, não existe, então eu vou fazer o quê? O test cart que eu criei no setup, get biggest price. Ótimo, o atual. Eu vou copiar esse cara aqui para o próximo teste. Arranca fora essa criação do shopping cart que eu já fiz. O atual é essa chamada aqui para pegar o biggest. Legal, agora minha variável do shopping cart é esse daqui de referência. Vamos copiar aqui. Aqui. Vamos lá, esse cara cai fora. O item tá bonitinho. O atual, vamos trazer aqui como é que ele calcula o atual. É legal. Os valores e a lógica é a mesma. Então, se eu rodar meu teste, ele deverá funcionar como funcionou. Olha lá, todos os testes passaram. Ok. Então, você poderia pensar o seguinte. Peraí, Fulano, você escreveu o teste, você escreveu um monte de código para depois jogar fora. Por que você fez isso? Você não podia ter pensado melhor nessa classe? Ou, melhor, eu não podia ter escrito esse teste no final, depois de eu ter percebido que a minha classe estava sobrando, que aquela classe biggest price estava sobrando? Aí que tá o pulo do gato, ou como eles dizem aqui nos Estados Unidos, o jump of the cat. Você só percebeu porque você estava usando os testes. Lembra, o teste, você não é pago para escrever teste. O teste é uma ferramenta, eu já falei isso no meu vídeo anterior. O teste é uma ferramenta para você melhorar a sua classe, para você melhorar a sua solução. E foi isso que aconteceu. Graças ao teste, você percebeu que a sua solução não estava legal, que aquela classe estava sobrando. Então, imagina se você deixa para escrever seus testes lá no final. Quantas outras classes não poderiam estar dependendo da classe biggest price? E aí no final você descobre que essa classe biggest price não funciona. No nosso caso aqui, a gente já teve uma palhinha do que seria isso. Só o teste que eu usava, vocês viram quantas coisas eu precisei alterar. Imagina se isso daí precisasse sair alterando em outros programas já testados, programas já em produção. Você demandaria que o funcional ou o usuário retestasse. Imagina isso, e aí ele já não está mais alocado no projeto e ele não pode mais gastar aquele tempo retestando o código. É uma bagunça. Então, o que foi legal aqui? Logo no comecinho, quando eu estou criando a minha classe, eu já percebi que ela era inútil. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma refatoração, antes que eu tenha outras classes dependendo dela. Então, com isso, uma outra coisa que eu tenho batido bastante na tecla com vocês é que o seu teste é o seu primeiro cliente da sua classe. E por isso que você percebeu que a sua classe precisava de uma melhora. Porque você mesmo usando, você achou estranho. Por isso que eu gosto tanto do TDD. Por isso que eu acho o TDD uma ferramenta tão supimpa. Se você fosse o Linus Torvalds, talvez você não precisasse do TDD. Você já escreveria já seu código, suas classes. Na verdade, eu não gosto muito de classes, né? Mas essa é outra discussão. Ele já escreveria o código certo de primeira. Não, você não é o Linus Torvalds. Você precisa errar para aprender que aquele seu código está ruim. Ou você precisa primeiro escrever um código ruim para perceber que aquilo ali precisa melhorar. Não estou falando que você é burro. Estou falando que as suas soluções são imaturas. Elas começam a ganhar maturidade conforme você vai usando a classe. E o teste é uma maneira de você ganhar maturidade na sua solução antes dela ir para a selva, antes dela ir pro jogo de verdade, antes de você mandar essa classe para produção. Então você usou o teste unitário para ter um feedback da sua classe e saber que você precisava mexer nessa classe antes que fosse tarde demais. Eu vou repetir o que eu disse no vídeo passado. Baby Steps, TDD ou qualquer outra prática não é a bala de prata para escrever bons programas orientados a objetos, mas são ferramentas excelentes para saber se você está no caminho certo ou não. No nosso caso aqui, tivemos que escrever uma boa parte do nosso código, mas isso não considero como um retrabalho. Isso sim foi uma chance que você teve de
olhar a sua solução antes dela ir para a produção e melhorar essa solução e prover uma solução muito mais elegante, muito mais decente do que aquela que você tinha antes. Essa é a palavra mágica. Eu não tinha código nenhum em produção. Então eu podia muito bem jogar tudo fora e começar do zero, porque eu não tinha nada em produção, eu não precisaria retestar absolutamente nada. Então essa é a ideia do TDD, é você perceber, ter o feedback logo que as coisas não estão indo para o caminho correto. E dessa maneira, você consegue ter o feedback, né, com o feedback constante, problemas no seu design, não só a lógica errada, mas problemas com o seu design, coisa que funciona. Nosso código estava funcionando, mas o design dele, o projeto de classes, não estava legal. E aí você teve o feedback, você percebeu e aí você teve a chance de melhorar isso daí. Não tem nem como comparar essa alteração que nós fizemos se esse código já tivesse em produção com relação a custo. Imagina, custo, o que por exemplo, as pessoas vão pensar e vão falar, cara, por que você não pensou direito logo de primeira? Então o que ia acontecer? Esse código ele ia ficar ruim em produção e a manutenção dele ia se transformar cada vez mais difícil, ia ficar cada vez mais difícil dar manutenção nesse código. E assim é que começam códigos difíceis de dar manutenção. Uma coisa que eu já venho tentando chamar a atenção de vocês, desde o vídeo do Baby Steps e no meio desse vídeo também, é que algumas decisões de design, de projeto de classes, são tomadas enquanto você está fazendo o seu teste. Como você está escrevendo o seu teste antes de fazer sua classe, então algumas coisas já foram tomadas, algumas decisões que você nem sabia que eram decisões de design, estão sendo feitas ali. Como, por exemplo, pega lá nosso método, o should return value one item. O que ele faz? Ele vai chamar já, vai adicionar item no carrinho, vai chamar qual item de maior valor. Mas ali você já tem algumas coisas interessantes. Você já está vendo como é que você vai chamar os seus métodos. Qual é o nome dos seus métodos? Como é que você adiciona um item no carrinho? Qual é o nome desse método que adiciona esse item no carrinho? Quais são as assinaturas? Que retorno que ele vai ter? Quais são os retornos que eles vão passar de volta para você? Graças a você estar utilizando a sua classe antes dela ser criada, se tem alguma coisa ali que não está legal para você, você pode alterar. Você vai alterar antes de ter a classe feita. Não estou nem falando da classe em produção, estou falando da classe feita. Eu costumo dizer que os testes são bons para ser um rascunho da sua classe. Tá? Então o rascunho é alguma coisa que você pode escrever e depois jogar fora. Mais uma vez, os testes unitários são legais se eles forem escritos antes. Se eles forem escritos depois, tem também o seu valor. Mas o fato de você escrever antes te dá uma vantagem de você já experimentar a sua classe antes dela ir para a produção. Pronto, agora sim podemos terminar meu código. O Furlan Sinistro não vai voltar aqui e vai questionar esse código, porque agora ele está um código muito mais decente. Nos meus próximos vídeos, é isso que eu vou começar a abordar agora. O livro do Maurício Nietzsche, ele faz essa abordagem. Até agora ele explicou o Baby Steps, explicou um pouco sobre a teoria dos testes unitários, né, do TDD, e a partir de agora ele vai mostrar como você fazer seus testes antes do desenvolvimento te ajuda no design das classes. Então é basicamente isso que a gente vai abordar daqui para frente, como o TDD pode te ajudar com o projeto das suas classes. No final desse capítulo, o Maurício comenta sobre o Solid. É a primeira vez que ele comenta sobre o Solid dentro do livro. Inclusive, ele tem um capítulo sobre o Solid, na verdade, um apêndice sobre o Solid no final do livro. Tá? Não é meu objetivo aqui nessa série tratar o Solid. Não vou entrar aqui nos detalhes sobre o Solid, até porque o Eric Carvalho do Bar8 tem uma série de posts muito legais sobre o Solid. Mas o que eu vou, com certeza, os conceitos serão mencionados aqui, até porque quando você está usando o TDD, você acaba vendo que coisas do Solid fazem muito sentido, tá? E é isso que o Maurício vai abordar nos próximos capítulos. Então, finalizamos mais um vídeo, e esse daqui eu vou deixar com vocês um parágrafo do livro do Maurício que eu achei bem interessante. Ao escrever um teste de unidade para uma determinada classe, o desenvolvedor é obrigado a passar sempre pelos mesmos passos: a escrita do cenário, a execução da ação sob teste e, por fim, a garantia de que o comportamento foi executado de acordo com o esperado. Uma dificuldade da escrita em qualquer uma dessas partes
pode implicar em problemas no projeto de classes. O desenvolvedor atento percebe e melhora seu projeto de classes de acordo. Então, o que ele está mostrando aqui? Ele está falando que o processo de TDD, o processo de Baby Steps, o processo de você escrever o seu código, experimentar a sua classe antes, faz com que você tenha a oportunidade de encontrar erros de maneira bem adiantada no processo de desenvolvimento do seu programa. Então finalizamos por aqui, finalizo mais esse vídeo. Fique atentos aí para os próximos vídeos sobre TDD. Se você gostou, assine o nosso canal, dá joinha aqui nesse vídeo e deixe seus comentários também aqui embaixo. Um abraço para vocês e até meu próximo vídeo.